E hoje, pessoal, a gente vai dar uma olhada ali nas 4 operações básicas. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ah, mas professor, eu consigo fazer todas essas contas. Será? Sem a ajuda da calculadora? Porque lá no dia da sua prova não vai ter a calculadora para te ajudar. Então, a gente vai ver todas as operações feitas ali, o cálculo no papel, na mão, ali no famoso na mão. Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, mais uma vez sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, um dos professores aqui do Conquiste Seus Sonhos, com vocês. Então, pessoal, a ideia é a gente revisar, porque na sua prova do Enseja vai cair esses cálculos. A gente vai passar pelas 4 operações básicas. Nós vamos fazer isso daqui juntos, revisar cada uma delas, beleza? Então, a gente começando ali pela adição, a nossa ideia é, o primeiro de tudo, relembrar, recordar a nomenclatura, porque isso pode aparecer na parte de interpretação da sua prova, ok? Então, a gente tem ali o seguinte, os termos que eu estou somando, a gente chama eles de parcela, não tem diferenciação entre os termos. Isso eu posso estar somando 2, 3, vários termos, o nome dele é parcela. Já o nosso resultado, eu posso chamar ele de soma ou de total. Então, eu tenho que entender esses nomes aí, porque na hora da interpretação da prova, isso pode aparecer para a gente. Então, os valores que eu estou somando, a gente chama de parcela, e o nosso resultado, eu posso chamar ele de soma ou total. Para fazer a montagem de uma conta, como nesse exemplo nosso aqui, 15 mais 4 mais 3. A ideia da nossa montagem, para fazer esse cálculo, é, o primeiro de tudo que eu tenho que saber aqui, eu posso fazer esse cálculo só de 2 em 2, ou eu posso montar todos os cálculos ao mesmo tempo, desde que na hora da montagem eu escreva as classes ali, uma embaixo da outra. 15 eu tenho unidade e dezena. Nós já temos aula sobre isso daqui. Então eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade. 4 é uma unidade, então unidade abaixo da unidade. E o 3, que também é uma unidade, unidade embaixo de unidade. Beleza? Então aqui eu tenho a minha soma para fazer. E para fazer esse cálculo, eu tenho que somar todas as unidades e depois todas as dezenas, as centenas e assim por diante. Então, somando ali, eu tenho 5 mais 4, eu tenho 9. 9 mais 3, eu tenho 12. Sobe uma unidade e fica 2. Sempre que passar de 10, né, lembra que o nosso sistema é decimal, então em cada unidade eu só posso ter até o 9. Passou disso, a gente vai para a próxima casa. 1 mais 1, eu tenho 2. Então, nosso resultado aqui é 22 desse cálculo, ok? Antes de ir para um cálculo maior igual esse daqui, o que eu tenho que ter em mente, pessoal? Que a minha adição, eu posso fazer ela alternando as ordens dos valores que eu somei. Nota que lá no primeiro a gente colocou na ordem que eu tinha escrito no exemplo, 15 mais 4 mais 3. Olha para esse primeiro exemplo aqui que eu escrevi. Eu inverti, 3 mais 4 mais 15. Desde que eu monte da forma correta, o meu resultado é o mesmo, 22. Invertendo o 4 primeiro, depois o 15, depois o 3. O resultado é o mesmo, também é 22. Tanto na forma que a gente monta o nosso cálculo, como se eu escrever ele em linha, eu posso ir fazendo por partes também. Aqui nesse exemplo, eu repeti o 15, eu quero somar só 4 mais 3. 4 mais 3 é 7. E 15 mais 7, 22. De novo, o mesmo resultado. Se primeiro eu somo os dois primeiros valores, 15 mais 4. 15 mais 4 é 19. 19 mais 3, 22 novamente. Então, na adição, eu posso inverter a ordem tranquilamente dos meus valores, que o nosso resultado vai ser o mesmo, ok? Se eu faço isso com um número pequeno, pessoal, um número grande, a ideia é exatamente a mesma. Então, vamos fazer isso daqui. Eu quero somar 9.008 mais 47, montando os números sempre da direita para a esquerda, unidade com unidade, dezena com centena, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. O 8, que é uma unidade apenas. Vamos colocar aqui 35.999. Então, 35.999. Né? Tem que ter aquele cuidado ali na hora de montar o seu cálculo para colocar os valores sempre um abaixo do outro. A gente poderia até
colocar ali como se eu tivesse linhas imaginárias separando aqui esses valores, ok? Sempre colocando eles ali abaixo. E 315. Então, sempre montando da direita para a esquerda, vamos fazer aqui essa soma juntos. Então, vamos lá. A ordem que eu estou somando, lembra que pode ser qualquer. Então, vai somando ali aos poucos. Conte nos dedos, faz tracinho na hora da sua prova. Sua prova você pode escrever nela tranquilamente. O importante é chegar ao resultado correto, ok? Então, vamos somando ali aos poucos. Eu vou somar ali 8 mais 7. 8 mais 7, nós temos 15. 15 mais 8, nós temos 23. 23 mais 9, nós temos 32. E 32 mais 5, a gente tem 37. Beleza. 3 subiu. 3 mais 0 continua 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 9, nós temos ali, conta nos dedinhos, não precisa ter vergonha, tá? Faz ali tranquilamente. 7 mais 9, 16. E 16 mais 1, 17. Beleza. Vamos para o próximo. 1 mais 0 é 1. 1 mais 9, 10. E 10 mais 3, 13. 1 mais 9 é 10. 10 mais 5, 15. E 1 mais 3, 4. Então, esse resultado, independente da ordem que você montasse os valores, 45.377. Então, desde um cálculo pequeno para um valor maior, a ideia é exatamente a mesma. Pausa o vídeo, volta e olha com calma, ok? E agora, quando aparecer para a gente, pessoal, números com vírgula, o famoso número decimal. Como que eu monto isso? Como a ordem pode ser qualquer, eu vou começar preocupando com esses números com vírgula. A ideia, pessoal, para fazer a adição de números com vírgula é colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou colocar 2,4. 54. Quem manda aqui agora é a vírgula. Vamos até colocar essas vírgulas de outra coloração. Então, 2,4, 54,98 e 0,09. As vírgulas todas de azul. Então, nota que agora a minha organização, quem manda nessa organização para montar o nosso cálculo são as vírgulas, ok? Eu tenho que pôr vírgula embaixo de vírgula. Mas, professor, o 3 não tem vírgula. Pessoal, assim como a gente pensa em dinheiro, se eu falo que eu tenho R$3, escrevo dessa forma. Ou se eu falo que eu tenho R$3 e escrevo assim, vírgula e números com zero, muda o valor? Não. Então, sempre, em qualquer cálculo, não só na adição, qualquer cálculo que eu não souber os números após a vírgula, eu sempre posso acrescentar, depois da vírgula, a vírgula no final do meu número, e eu posso acrescentar zeros. Então, eu posso acrescentar zeros aqui para igualar o tanto de casas depois da vírgula, ok? Vírgula embaixo de vírgula, número sem vírgula, a vírgula sempre vem ao final dele. E aqui agora, a nossa adição, a gente faz normal. 8 mais 9, a gente vai ter aqui 17. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, nós temos 14. Fica o 4, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. E 7 mais 3, 10. E 1 mais 5, 6. Professor, e a vírgula? Vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui é 60. Vamos só melhorar esse zero. 60,47. Vírgula embaixo de vírgula, a gente monta a nossa conta ali tranquilamente. Beleza? Subtração, pessoal. Na subtração, eu tenho que recordar ali também o nome dos termos. E aqui eles já são um pouco diferentes. Aparece o seguinte. O primeiro valor que aparece em cima, a gente chama ele de minuendo. Ok? Nosso primeiro valor ali é o minuendo. O segundo valor, a gente vai chamar ele de subtraindo, o segundo valor. E o resultado nosso a gente vai chamar de resto ou diferença. Importante lembrar esses nomes? Sim, pessoal, porque pode cair na parte de interpretação das nossas questões. Ele pode pedir para a gente fazer ali alguma interpretação com isso, ok? Então, primeiro valor, minuendo. O segundo valor, subtraindo. Então, existe diferença entre eles. E qual é essa diferença? Já vamos comentar aqui. Para fazer a subtração, pessoal, sempre eu tenho que ter o maior valor primeiro. Minuendo sempre vai ser maior
do que eu subtraindo. Primeiro valor de amarelo sempre é maior do que esse segundo de rosa, ok? E aí o nosso resultado aqui é o resto ou a diferença. Por que esse valor tem que ser o maior? Olha nesses exemplos aqui. Se eu tenho lá 5 menos 3, isso aqui tranquilamente nós sabemos que é 2. Tem R$5, gastei 3, eu tenho ainda R$2 de troco. Se fosse o contrário, 3 menos 5, você tem R$3 e tem uma dívida de 5, você ficaria devendo R$2 para a pessoa. Só que esse tipo de cálculo não se preocupa com valores negativos. Valores negativos não caem na sua prova do Enseja, independente se você está fazendo para o fundamental ou para o médio. Então, esse tipo de exemplo aqui, não se preocupa com ele. Ele vai se preocupar só com os valores positivos. E diferente da adição, que eu poderia pegar vários valores e somar ao mesmo tempo, na subtração não, eu sempre tenho que fazer de 2 em 2. Então, 8 menos 3 é 5. E aí 5 menos 2, eu tenho 3. Então, o resultado final seria esse. Se eu tenho mais valores subtraindo, eu sempre vou fazer a minha conta aos poucos, de 2 em 2. Vamos para exemplos aqui? Olha lá. Já um exemplo com um número grande. Então, primeiro, se eu sei que o minuendo, o primeiro valor, tem que ser maior, eu tenho que olhar meus números, né? Eu tenho 91.302 e 57.516. 91.000 é maior, então eu escrevo ele primeiro. O segundo valor, 57.516. Aqui as casas são as mesmas, mas se tivesse faltando casas, mesma ideia. Organiza da direita para a esquerda. Tá? Vamos subtrair aqui nossos valores. Então vamos lá. 2 não dá para subtrair de 6 de cara. Quando um valor não dá para subtrair, pessoal, a gente pega emprestado com o vizinho do lado. Lembra que a gente falava isso no colégio? Né? Pegar emprestado? Então tem que pegar emprestado com o próximo. O próximo não tem. Então, assim quando você vai pedir um dinheiro emprestado, pede para o seu primo. Seu primo não tem? Pede para o amigo dele. Então, se esse cara não tem para emprestar, pede do próximo. Pedido do próximo, esse aqui emprestou 1, então ele passa a ser 2. O do lado aqui vira 10, porque ele ganha uma dezena. Só que ele vai emprestar para o próximo, então esse 10 vai virar 9 e o próximo 12. Agora 12 menos 6 a gente sabe que é 6. 9 menos 1, 8. 2 menos 5 não dá para fazer. De novo, pega emprestado. Então aqui agora vai virar 0 e o cara do lado vira 12. 12 menos 5, nós temos 7. Vamos colocar da mesma cor aqui. 7, beleza. 0 menos 7 de novo não dá. Mais uma vez pega emprestado. Então esse cara vira 8 e aqui vira 10. Porque sempre o que empresta, ele vem como uma dezena. 10 menos 7 é 3 e 8 menos 5, 3. Então o nosso resultado, 33.786. Ok? Então, quando eu vou montar uma subtração, o cuidado que eu tenho que ter, o valor de cima sempre tem que ser o maior, o meu minuendo, o meu subtraindo é o menor valor, e caso o valor não dê para subtrair, pega emprestado com os próximos. Mais um exemplo aqui. Só que agora número com vírgula. Adição e subtração, a ideia é sempre a mesma. Vírgula embaixo de vírgula. Então agora quem manda a nossa organização é a vírgula. 3,031. Vamos colocar a vírgula aqui de outra cor para destacar. E já colocando a vírgula do próximo, eu tenho 2, olha lá, vírgula embaixo de vírgula, 459. Não importa se tivesse faltando número, se passasse valores da organização. O importante é a vírgula, quando eu tenho números com vírgula, ok? Vamos subtrair aqui. Então, de novo, 1 menos 9 não dá para fazer, pega emprestado. Esse cara vira 2 e aqui 11. 11 menos 9 é 2, beleza? 2 menos 5 não dá, pega emprestado do próximo, mas o próximo é 0. Então, vai para o próximo. Esse é 2, viraria 10. 10 vira 9 para emprestar 1, são 12. 12 menos 5, a gente já tem 7. 9 menos 4, 5. 2 menos 2, 0. Vamos arrumar nosso 0 aqui para ficar legível. 0,572. Sempre colocando vírgula embaixo de vírgula quando estiver fazendo com números decimais, ok? Lembrando, né, pessoal, não entendeu? Volta, assiste de novo, pausa, faz suas anotações, ouve a explicação novamente, beleza? E aqui, ainda subtração, só que um número que não tem
vírgula, a mesma ideia. Se não tem vírgula, a vírgula vai estar no final. Então, ele é 4,0. E o outro é 3,9. Então, 3,912. Acrescenta zeros para igualar as casas. Na subtração, quando eu estou olhando para o minuendo, o valor de cima, eu sempre tenho que acrescentar zeros para poder fazer minha subtração. Vamos subtrair essa galera aqui. Mesma ideia. Eu vou ter que pegar emprestado desde lá do primeiro para chegar no último. Então, vamos fazer esses empréstimos aí. Aqui fica 3. Aqui ficaria 10. Emprestou 9. Aqui 10. Emprestou 9. E aqui 10. Então, esse empréstimo, digamos assim, não importa quantas casas eu tenho que passar. Eu posso fazer ele tranquilamente. Vamos lá. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8 novamente. 9 menos 9, 0. Vírgula embaixo de vírgula. E 3 menos 3, 0. Então, 0,088. Beleza? Então, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, é o que manda a nossa conta. Muitas das vezes, pessoal, aparece para a gente ter que comparar valores. Igual, pausa o vídeo, dá para comparar esse pessoal aqui? Qual desses valores aí é o maior? Se fosse para ordenar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto número. Colocar eles em ordem. Quem é maior, quem é menor. E aí? Sempre, pessoal, que eu tiver que comparar números decimais, ou seja, números com vírgula, eu tenho que igualar o tanto de números após a vírgula. Então, ó, aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho só 1, aqui eu tenho 4, aqui eu nem tenho vírgula e aqui eu tenho 2. A maior quantidade de vírgula não são com 4 dígitos? Então eu vou colocar todo mundo com 4 dígitos após a vírgula. Como é que eu faço isso? Acrescenta zeros. Isso aqui eu tenho 2, acrescenta mais 2 zeros. 4 casas. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Aqui não tem vírgula. Opa, lembrei. O professor Rodrigo falou que quando não tem vírgula, a vírgula está no final do número. E agora eu acrescento as minhas 4 casas. E aqui, para igualar, também 4 casas. Agora eu consigo colocar a ordem nisso daqui. Olha lá, eu tenho 5,4.500, 5,8.000, 5,0975, 5,00 e 5,8.400. Qual que é o maior de todos, pessoal, desses valores aqui? Quem manda, já que antes da vírgula tudo é 5, né, todos são iguais aqui, quem manda é o número que está depois da vírgula. Então, tenho 4.500, 8.987, só zeros, e 8.400. 8.400 é o meu primeiro valor. Então, ele é o maior de todos. O outro que eu tenho, 8.000, é o segundo valor nessa ordem. O próximo, 4.500, seria o terceiro. 987, o quarto. E só 5.000 seria o quinto. Então, seria esses números em ordem, tá? Sempre que eu quiser comparar valores, quando eu tenho vírgula, eu tenho que olhar para o tanto de casas decimais que ele tem, ok? Não se esqueça disso daí. A gente tem que pegar para fazer essas comparações. Seguindo, pessoal, nossa multiplicação ali, para nossa aula não ficar tão extensa. Multiplicação, mesma coisa, para a gente olhar ali os nomes, os termos. Meu primeiro e segundo valor, eles têm nomes iguais. Eu posso chamar de fator ou de multiplicando. Fator, fator, ok. Agora, se eu olhar para o segundo nome, que também pode aparecer, aí tem diferença. Primeiro valor, multiplicando. O segundo, multiplicador. Mas já adianto que o mais utilizado é chamar de fatores, ok? Não impede de aparecer o outro nome. E o meu resultado eu chamo de produto. Então, principalmente, pessoal, esse produto fica com ele na cabeça. Por quê? Quando ele falar o produto de 2 números, opa, eu estou multiplicando 2 valores. Beleza? Não se esquece disso daí. Recordando aqui coisas importantes da multiplicação. Todo número vezes 0, 5 vezes 0 é 0. 4.600 vezes 0, 0. Todo número vezes 0 é 0. Não importa o valor que eu estou multiplicando. Multiplicou por 0, o resultado é 0. Beleza? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1 é 5. 4.600 vezes 1, 4.600. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo.
multiplicou por zero, é zero o resultado. Beleza? E para montar essa multiplicação, a ordem é a mesma, da direita para a esquerda. Então vamos colocar lá, 403 vezes 5. Multiplicar, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar com cada um dos termos. O valor de baixo, o meu fator de baixo, o multiplicador. Multiplicar com cada um dos valores lá em cima. Então 5 vezes 3, 15. 5 vezes 0, como a gente acabou de ver, é 0. Mais 1. Quando eu tenho um valor lá em cima, eu somo o resultado da multiplicação. Então 5 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. 5 vezes 4, 20. Então 2015 é o nosso resultado da multiplicação. Ok? Professor, e quando eu tenho dois ou mais termos? A ideia é exatamente a mesma. Vamos montar aqui. 342 multiplicar por 23. Então, mesma ideia. Eu vou pegar o 3 e multiplicar com cada um dos termos lá de cima. Igual a gente fez no anterior. Isso não muda. Olha lá. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4, 12. Subiu 1. Lembra que o número que sobe a gente soma. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1, 10. Vem aqui e anota. Agora eu vou fazer o quê? Quando eu mudo o número que eu estou multiplicando, pessoal, eu sempre mudo de linha no meu resultado. Beleza? E ao mudar de linha, eu deixo uma casa vaga, uma casa sem escrever. Digamos ali que a minha unidade, eu vou escrever no próximo. Então, eu vou pegar ali 2 vezes 2, que é 4. Olha lá, deixei uma casa livre. Sempre que eu mudar de linha, eu deixo uma casa livre. Se eu mudasse de linha mais uma vez, eu não ia escrever embaixo do 4, eu ia escrever no próximo, ok? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E esses números agora a gente faz o quê, professor? Agora a gente soma esses resultados que eu tive aqui das multiplicações. Se tivesse outro número, somaria também com os valores que eu escrevesse embaixo. 6, não tem nenhum número para somar, vai ser 6. 2 mais 4, 6. 0 mais 8, 8. E 1 mais 6, 7. Então, o resultado daquela multiplicação, para conferir, você pode conferir na calculadora, quando você estiver praticando, ali, 7.866. Ok? E quando aparecer números com vírgula, pessoal? 4,32 vezes 13. Fui lá, organizei. Professor, vírgula embaixo de vírgula? Não precisa, eu já montei aqui de propósito. Multiplicação, pessoal, eu não preciso preocupar com essa ideia de vírgula embaixo de vírgula. Eu posso colocar de qualquer forma. Por quê? Aqui, a gente vai fazer a conta como se a vírgula não existisse. Se fosse 432 vezes 13, normal. Esquece a vírgula por enquanto. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vamos pegar o 1 agora para multiplicar. Mudou o multiplicador? Muda a linha e deixa a primeira casa livre. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 e 1 vezes 4. Vamos somar esses resultados. Não estou preocupando com a vírgula até agora. 9 mais 2 é 11. 2 mais 1 é 3. 3 mais 3, 6. 1 mais 4, 5. E a vírgula, professor? Agora vamos preocupar com ela. Olha lá, o único número que tem vírgula não é o 4,32? Eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou contar duas casas e colocar a minha vírgula também. Então, meu resultado é 56,16. Então, multiplicação, eu só preocupo com a vírgula lá no final dela, ok? Nota esse número que a gente multiplicou e esse que a gente vai fazer agora. De novo. Então, aqui eu só acrescentei uma vírgula ali. Ele era o 4,32 e agora vezes 1,3. Não importa se todos os números têm vírgula, é multiplicação. Esquece a vírgula, faz normal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Mudou o número, mudou a linha, deixa o primeiro livre. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Vamos somar. 6, aqui fica sendo 11. 3 mais 3 é 6 e aqui é 5. Olha o tanto de casas de todos os números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, no total, são 3 números. Então, eu conto 3 números e coloco
a minha vírgula, contando os números da direita para a esquerda, ok? Então, nota que, olha o exemplo anterior e olha esse. Só a vírgula mudou de lugar. Por quê? Eu contei quantos valores eu tenho depois da minha vírgula, ok? Então, aqui a gente já passou por 3 operações. Essa aula vai ficar um pouquinho grande, pessoal, mas a nossa ideia aqui é praticar todos os cálculos que podem aparecer na sua prova. E agora vamos para o último de todos, que geralmente é onde o pessoal tem mais dificuldade, que é a divisão. Nomes dos termos. Até nos nomes aqui eu já tenho mais coisas. Olha lá. Começando aqui pela esquerda, eu tenho dividendo, é o número que eu vou dividir. Dividendo. O número que divide, que fica dentro dessa chave, desse L deitado, é o divisor. Então, o número que está dividindo é o divisor. O resultado a gente chama de quociente. E quando sobra, eu tenho um resto. Quando sobra a minha conta, tá? E aqui já vamos comentar. Quando eu vou deixar um resto? Se esse resto for zero, igual nesse exemplo, a gente fala que é uma conta exata, uma divisão exata. Quando o meu resto é diferente de zero, a gente fala que ela é inexata. Beleza? Então, isso aqui é sobre o nosso resto. Resto zero, divisão exata. Resto que não foi zero, 2, 3, 20, não importa, inexata. E aí, como eu faço essa divisão? Só que antes de fazer, pessoal, o símbolo da divisão, a gente tem símbolos diferentes. E às vezes o pessoal se confunde, mas pode aparecer 2 pontinhos, pode aparecer 2 pontinhos com traço no meio, também uma divisão, e aquela barra, que fica parecendo uma fração, mas uma fração também é uma divisão de 2 valores. Então, qualquer um desses aqui, eu vou ler do mesmo jeito. 15 dividido por 3. Todos eles aqui, 15 dividido por 3 é 5. Então, o resultado é o mesmo. Beleza? Coisas que a gente não pode errar. Divisão. 0 dividido por 3. Pensa na prática, dinheiro. Você tem 0, você tem dinheiro nenhum. Vai dividir entre 3 pessoas. Então, você vai dividir ali, né, na brincadeira, você vai dividir sua pobreza. 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por qualquer valor sempre é 0. Anota aí. 0 dividido por qualquer valor sempre é 0. Agora, olha para o contrário. 3 dividido por 0. Você tem 3 reais. Dividir por 0. Dividir com ninguém. Você nem está dividindo. Então, isso daqui não existe. Dividir por 0 não existe. 0 dividido por qualquer número é 0. Agora, qualquer número dividido por 0 não existe. Cuidado com essas duas diferenças, ok? E agora vamos ver aqui alguns casos de divisão. Vão ser alguns mais aí, só que para a gente praticar. Olha lá. Eu tenho 2036, eu quero dividir por 4. Muitos sempre falam, professor, eu não consigo fazer divisão. Divisão é uma conta muito difícil. A gente vai ver, pessoal, que para dividir você precisa apenas multiplicar e subtrair. Só isso, tá? Só esses dois aí. Por onde eu começo? Diferente de todas as outras contas que a gente fez da direita para a esquerda, a divisão ela é diferente. Eu faço no outro sentido. Eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, eu olho para o meu primeiro valor, que é o 2. 2 dá para dividir por 4? Não, é menor. Então, se não dá para dividir, eu junto com o próximo número. Agora virou 20. 20 já ficou maior do que 4, então eu posso começar a minha conta. Se não tivesse ficado maior, juntaria com o próximo, e assim por diante. Então, o primeiro valor que eu vou dividir, eu sempre olho para o meu primeiro número, não deu, junto com o próximo. Geralmente a gente põe uma vírgulazinha ali em cima, um apóstrofo, para separar. Então, 20 dividido por 4. Eu tenho que olhar o quê? Uma multiplicação. Que número eu multiplico por 4 que vai dar 20 ou mais próximo de 20 sem passar desse número? Sempre se faz essa pergunta. Aqui no caso é exato, né? Porque é 5. 5 vezes 4 é 20. Então eu vou subtrair. 20 menos 20 é 0. Desço o próximo número, que é o 3. 3 dá para dividir por 4? Não dá. Agora que eu já comecei a minha conta, já vamos comentar aqui de outra coisa que pode acontecer. Eu desci um número e ele não dá para dividir. Eu vou juntar com o próximo? Vou. Só que antes de fazer isso, se eu desci um número e não deu para dividir, eu venho no meu quociente, no meu resultado,
e acrescento um 0 na minha resposta. Agora eu posso descer o próximo, que é o 6. Então, toda vez que eu descer um valor e ele não der para dividir, eu acrescento um 0 na resposta. Agora sim, 36. Que número vezes 4 que dá mais próximo de 36? Aí eu tenho que lembrar ali da minha tabuada. Ou conta nos dedos, sem problema algum. Mas é 9. 9 vezes 4 dá exatamente 36. 36 menos 36, sobrou nada. Então, nosso resultado dessa divisão foi 509. Beleza? Outras divisões aqui, a gente vai fazer algumas juntas. Olha lá, 473 dividido por 6. 4, primeiro número, dá para dividir por 6? Não, junta com o próximo. 47 dá para dividir. Que número vezes 6 que dá mais próximo dali? Eu vou fazer vezes 7. 7 vezes 6, eu sei que é 42. 7 vezes 6. Se fosse 6 vezes 8, ia passar. Né? Lembra que eu tenho que chegar o mais próximo possível do meu número sem passar dele. Subtraindo, 7 menos 2 sobra 5. 4 menos 4 sobrou 0. Desço o próximo número, que é o 3. Que número vezes 6 dá 53? Qual número eu multiplico? Eu vou multiplicar aqui vezes 8. 6 vezes 8, que valor que dá aquilo ali? Se a gente fez 7 vezes 6 deu 42, 6 vezes 8 é 48. E aí aqui eu subtraio e vejo o meu resto. Então vou fazer aqui 3 menos 8, não dá, pega emprestado, vira 13. Aqui fica sendo 4 e aqui é 13. 13 menos 8, 5. E 4 menos 4, 0. Aí depende do seu cálculo, pessoal, o que você quer fazer. Tá? Nesse caso aqui, para a gente ter um exemplo, eu vou deixar um resto. Para a gente ter um exemplo aqui de uma conta exata, olha lá, meu resto foi 0. E uma conta inexata, eu vou deixar tendo o resto 5. E aqui eu já vou comentar, quando eu deixar um resto? O meu resto é quando eu não tenho mais números para descer, e o meu resto sempre tem que ser menor do que o número que eu usei para dividir, o meu divisor. O resto sempre tem que ser menor do que o divisor, ok? Vamos fazer aqui mais um. 719 dividido por 9. Vamos montar ele aqui. Só que esse aqui agora eu não vou deixar com o resto. Eu vou continuar. Vou colocar vírgula na minha conta. 7 não dá para dividir por 9, vou juntar com o próximo, 71. Que número ali eu vou multiplicar para dar próximo àquilo? Eu sei que 7 vezes 9 é 63. Então, aqui vai sobrar quanto? Mesma ideia. Pega emprestado, aqui fica sendo 11. 11 menos 3, nós temos 8. 6 menos 6, 0. Desce o próximo número, que é o 9. 89. Eu sei que 9 vezes 9 é 81. 89 menos 81 sobra 8. Tem o resto, 8 é menor do que o meu divisor, mas eu quero continuar. Vamos supor ali que meu cálculo é um número que eu preciso das casas decimais. Por exemplo, eu estou dividindo um dinheiro, então é R$ 79,00 e alguns centavos. Depois que eu desci todos os números, pessoal, para eu continuar minha conta, eu faço o quê? Não tem mais número para descer. Então, para aumentar o meu valor, eu acrescento um 0 no meu resto e coloco uma vírgula na minha resposta. 0 no resto e vírgula na resposta. E aí eu continuo normalmente. Vamos lá. Próximo de 80. Eu vou fazer 9 vezes 8, que é 72. 80 menos 32 vai sobrar 8 aqui, né? Beleza. E aí? Nota que agora, colocando o resto 8, eu vou acrescentar um 0 para continuar. Coloco outra vírgula? Não. Por quê? Eu já acrescentei uma vírgula na minha resposta. Eu só tenho uma vírgula no meu número. Então, depois do primeiro resto que eu coloquei 0, todos os demais eu não faço nada na minha resposta. Então, eu posso continuar essa conta aqui sempre. Só que conseguem perceber que deu 80, eu vou colocar vezes 8, que vai dar 72, resto 8, 0. E vai ficar aqui 8, 8, 8, 8 para sempre. Então, quando eu tenho uma conta que eu vejo um padrão de repetição na minha divisão, eu posso parar.
eu coloco ali 3 números depois da vírgula, que sempre é o usual, nunca se pediu no seja mais do que 3 números depois da vírgula, e coloco reticências, 3 pontinhos. Então, 79,8888, tá? Isso aqui, só para a gente colocar o nome, quando eu tenho esses números aqui com várias casas decimais que se repetem, a gente chama esse cara aqui de dízima periódica. Só para a gente saber ali o nome. Dízima periódica é o quê? Aquele número que se repete sempre os mesmos valores depois da vírgula. Igual aqui, vai ficar 888888 para sempre, ok? Vamos lá, pessoal. Aulinha grande, mas que a gente está passando aqui muitos conteúdos e que aparece na sua prova de matemática o tempo todo. 559, vamos dividir agora por 17. Mais de um número no divisor. Então a ideia é a mesma. 5 é menor do que 17. 55 já é maior. Então, eu tenho que saber 17 vezes que número dá próximo de 55. Eu vou fazer vezes 3. Vai lá no cantinho, no rascunho da prova e escreve. 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Ó, deu pertinho, 51. 55 menos 51 sobra 4. Desce o 9. Eu vou fazer agora vezes 2. Se eu fizer 17 vezes 2, a gente vai ver que dá 34. Vai lá no cantinho e monta seu rascunho, ok? E vamos subtrair, vamos ver quem é o resto. 9 menos 4, a gente tem 5. 4 menos 3, 15. Se fosse para continuar a nossa conta, né, se fosse para continuar isso daqui, a gente teria o seguinte, vírgula e 0. Se fosse uma divisão que eu só quero a parte inteira, eu pararia por aqui, porque 15 é menor do que 17. Então, cada caso é um caso, ok? Mais um para a gente treinar aqui, diferente de todos que a gente já viu. 22 dividido por 50. Olha o que está acontecendo aqui. 2 é menor do que 50. Vou voltar nosso 2 aqui. Pega o próximo, 22. Ainda é menor do que 50. E eu não tenho mais números para juntar. E aí? Quando isso acontecer, pessoal, eu vou acrescentar zeros. Então, acrescento um zero. Agora virou 220. 220 é maior do que 50. E agora eu posso começar a minha conta. Só que, se eu acrescentei um zero antes de começar o meu cálculo, eu tenho que chegar na resposta e colocar um zero e uma vírgula. Se 220 ainda não fosse maior do que 50, eu precisasse de mais um zero. Mais um zero na resposta. Outro zero na resposta. Quantos eu precisasse. Beleza? Como no nosso caso aqui eu precisei de só um, então é só um zero, vírgula. Lembrando que a vírgula só aparece uma vez. Tá? Agora aqui, vamos para o nosso cálculo normal. Que número vezes 50 dá perto de 220? Eu vou fazer vezes 4. Porque 50 vezes 4 dá 200. 220 menos 200 vai sobrar 20. Não tem número para descer. Então tem que fazer o quê? Acrescenta um zero. Ah, vou pôr outra vírgula. Não, já tem vírgula no nosso número. Então, não faz nada na resposta. Vezes 4 novamente, que vai dar 200. Uma divisão exata, olha lá, nosso resto é zero. Beleza? Então, no começo da minha conta, se eu precisar colocar zeros, eu coloco também essa mesma quantidade de zeros na minha resposta, no quociente. Ok? Quase acabando, galera, nossos exemplos aqui. Olha esse daqui agora, vírgula na divisão. Aqui eu quero que você para e comenta aí no vídeo se você faria isso daqui antes da nossa aula, se você faria essa divisão aqui manualmente. 28,8 dividido por 4. Aqui eu não vou fazer vírgula embaixo de vírgula, eu não posso ignorar a minha vírgula, eu tenho que dar um jeito de desaparecer com ela. Essa é a jogada na divisão. Desapareço com a vírgula. Número que não tem vírgula igual 4, vírgula no final. Isso a gente já sabe, sempre. Pessoal, independente se é no dividendo ou no divisor, para poder desaparecer com a vírgula, eu tenho que igualar as casas após a vírgula, sempre. Olha aqui, eu tenho uma casa depois da vírgula, no outro eu não tenho ninguém. Então, para igualar as casas, eu vou colocar um zero. Igualei as casas, agora eu apago a vírgula. E é uma divisão normal. 238 dividido por 40. Igualei as casas, apaga a vírgula, faz normal. E aí aqui a gente vem olhando.
2 é menor do que 40, 28 é menor, vamos para o 238. Então, 40 vezes que número vai dar aquilo ali? Eu acho que vai ser vezes 7. Vamos fazer aqui no cantinho. 40 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4, 28, bem perto. Deu 280. Vai sobrar 8. Não tem número para descer? Acrescenta um 0 e uma vírgula. 40 vezes 2 é 80. Acabou. Uma divisão exata. Então, para desaparecer com a vírgula, apagar, desaparecer com ela do nosso resultado, iguala as casas e apaga a vírgula. Não importa quantas casas eu tenho depois da vírgula, igual esse outro exemplo. 2,08 dividido por 0,8. Olha as casas após a vírgula. Eu tenho duas e aqui só uma. Então, iguala as casas. Coloca 0. Igualou, apaga a vírgula para dividir. 208 dividido por 0,80. 0 à esquerda, lembra que não vale nada. Então, a mesma coisa que só 80. Que número vezes 80 dá perto do 208? Então, eu vou fazer ali vezes 2. 80 vezes 2 é 160. Vamos ver quanto que sobra. 8. Aqui fica sendo 10 menos 6 é 4. 1 menos 1, 0. Não tem números para descer? Coloca o 0 e a vírgula. Para dar 480, se a gente testar ali, vezes 6. 6 vezes 80 dá exatamente 480. Testa aí sua continha, tá? Então, esses aqui estou fazendo mais rápido porque a gente já fez outros cálculos e a ideia é a gente treinar aqui a ideia da divisão. Penúltima conta nossa hoje, pessoal. Prometo que estamos acabando. Se liga aí. Mesma ideia. Dá aquela pausa aí e tenta resolver isso daqui sem ver a resposta. Vamos montar ele aqui. Olha a quantidade de vírgulas, de números após a vírgula. Eu tenho 3 e lá eu tenho 2. Iguala. Apaga a vírgula. 0 à esquerda não vale nada. Então, 63 dividido por 90. Não dá para dividir, porque 63 é menor do que 90. Então, nessa daqui eu estou juntando duas teorias. Eu tenho que aumentar esse número 63. Como é que eu faço isso? 0 e 0, 630 dá para dividir por 90. Agora sim. É vezes 7. 7 vezes 90, 630. Então, aqui a gente juntou duas teorias. Eliminar a vírgula para começar a conta e eu ter que aumentar o número inicial para fazer a divisão. Ok? Um último aqui, para a gente ver que nem sempre, porque minha divisão ou meu cálculo é com vírgula, o resultado tem que ter vírgula. Olha aí. 5,4 dividido por 2,7. O tanto de casas após a vírgula já não está igual? Tem só uma casa? Sim. Então eu posso vir aqui simplesmente e apagar a minha vírgula. 54 dividido por 27. E se nós fizermos ali, 2 vezes 27, esse aqui eu vou fazer junto com vocês, a gente fechar com chave de ouro. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 54. Então, 54 menos 54, o resto é 0. Ou seja, 5,4 dividido por 2,7 deu apenas 2, resultado inteiro ali, tá? E agora, pessoal, para vocês treinarem aí, eu quero o seguinte, listinha de exercício para vocês. Olha lá. Eu tenho aqui essas contas para vocês praticarem, tá? Rever o exercício aí. Eu vou até tirar minha câmera aqui. Então, refaçam esses aqui. A gente tem esses 4 exercícios. E eu vou colocar aqui mais alguns. Beleza? Refaçam esses aí, pessoal. A aulinha ficou um pouco maior, mas a gente aqui reviu, treina, porque esses cálculos de matemática básica aí, das 4 operações básicas, caem o tempo todo, em qualquer tipo de exercício da sua prova do Enseja, fundamental ou médio. Beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!